Salve, salve, meu terceiro ano querido. Seja bem-vindo, terceiro ano manhã. Seja bem-vindo, terceiro ano tarde. Olá, pessoal. Vamos lá começar aqui a nossa revisão de história, né, para o poder de vocês, que nós vamos falar sobre a cultura, né, sobre esse assunto aqui, que a gente já teve uma videoaula. Hoje eu vou fazer só um pequeno resumo. Aliás, um resumo bem legal, tá bom, gente? Desse assunto. E é bem legal a gente conversar sobre ele, é aqui mesmo, que vem falar sobre cultura, sobre que cada um de nós temos a nossa cultura, né? Nós somos uma mistura de povos, como a gente vai ver aqui já posteriormente, né? Nós somos originados aí de várias etnias, então assim, cada um de nós temos os nossos costumes, temos a nossa maneira de nos falar, de se comportar, de se vestir. Então, tudo isso é preciso ser respeitado, porque tudo isso nós carregamos, né, de herança mesmo do nosso antepassado, e a gente precisa respeitar isso, cada qual no seu espaço, cada um com a sua forma de agir, né? Então, essa forma, cada um tem a sua forma de se expressar, de se vestir, de se comportar em meio à sociedade, né? Os povos têm sua cultura própria, cada lugar, cada estado. Então, a esse conjunto, né, de expressões humanas de cada região, nós damos o nome de cultura, tá? E o que determina, o que define como cada cultura, né, como cada lugar são os fatos e as pessoas que passaram ou que permanecem nesse lugar, que determina a cultura de um lugar, né? O que determina os gestos, o jeito, a dança, as manifestações culturais de um lugar são exatamente isso, os fatos, né? Os acontecimentos e as pessoas que ainda estão ou que já passaram por aquele lugar. Então, às vezes, né, pessoal, a gente nos deparamos com gente que defende a ideia de que existe uma cultura boa e uma cultura que a gente pode dizer ruim. Tipo, a minha forma de viver é legal, a do fulano não é legal e é errada, tá? A gente tem mania de apontar aqui o meu jeito de ser, a minha maneira como eu aprendi as coisas que é a correta. Não, gente, não é assim. Devemos respeitar cada espaço, cada jeito das pessoas se comportarem, cada jeito das pessoas se vestirem, tudo, porque, né, isso tudo gera a sua identidade própria, e isso tudo é cultura também, né? Uma identidade própria daquele lugar. Por exemplo, digamos que nós recebemos um aluno na nossa sala de um outro estado, que venha falando diferente, com o sotaque diferente, com o jeito de se vestir diferente. E aí a gente acha que a cultura dele está errada, a maneira dele falar está errada. Não, porque cada um carrega aquela sua identidade própria. Então, não existe essa de cultura boa e a cultura ruim. Todas, né, devem o devido respeito, porque cada um tem a sua. Cada lugar tem a sua, cada pessoa tem a sua, né? Vai se originando de acordo com aonde moramos e os costumes que carregamos, né? Então, a gente não tem que ter esse pensamento, se existe uma cultura boa, se existe uma cultura ruim. O que a gente pode dizer é que a gente tem que respeitar cada forma cultural, cada expressão, cada forma de se expressar, porque cada lugar recebe a sua identidade própria, podemos dizer assim, né? E a nossa cultura brasileira? Vamos trazer essa parte de cultura para nós brasileiros, né? Bom, a cultura brasileira, assim como a formação étnica do povo brasileiro, é vasta e diversa. Nossos hábitos culturais receberam elementos. Opa, deixa eu tirar aqui, senão você não vai conseguir. E influências de povos indígenas. Quem eram os primeiros habitantes que já moravam aqui? Quando a gente já conversou sobre isso em outras aulas, que os portugueses, os europeus, quando chegaram aqui, quem é que habitava? Os índios. Então, gente, a nossa primeira etnia, a nossa primeira, assim, formação de cultura de povo brasileiro vem dos índios, que já eram os habitantes que já moravam aqui.
Depois a gente sofreu a influência dos africanos, dos portugueses, mais na frente dos espanhóis, italianos e dos japoneses também, entre outros, devido a essa colonização e a imigração dos povos que já moravam aqui, foram para outros lugares e de outros lugares vieram para cá. Então, assim, hoje já é uma mistura, é uma miscigenação, gente, de vários povos, a cultura brasileira. Então, ela já se mistura, né? São elementos característicos da cultura brasileira a música popular, a literatura, a culinária, as festas tradicionais nacionais, como o carnaval, e as festas tradicionais locais. Como a gente discutiu na videoaula, até trouxe para vocês esses dois exemplos, que é a Cavalhada de Pirenópolis, que fica em Goiás, e o Festival de Parintins, que fica na Amazônia. Até falei, esses eventos acontecem nesses estados. Não se tem esses eventos em outros, por exemplo, aqui no Ceará, em São Paulo, porque é típico de lá. Então, cada povo forma a sua cultura de acordo com o que você aprendeu ou de acordo com o que você vive naquele local, né? Bom, a diversidade cultural refere-se aos diferentes costumes de uma sociedade, entre os quais podemos citar as vestimentas, culinária, manifestações religiosas, tradições, entre outros aspectos. E aqui eu vou fazer uma ressalva, vou fazer até uma parada. É aqui que está, né, o tchan da coisa, digamos assim. A questão de, lá no top, eu e os outros, cada um tem sua cultura. Gente, é aqui que a gente pode definir um pouco isso, a questão do respeito. Porque essa diversidade, né, de formação de povo brasileiro e de cultura, gente, é uma mistura de vários povos, de vários costumes, né? Que a gente pode, como pode citar aí na vestimenta, tem pessoas que moram no sul, em outros estados, que se vestem diferente de nós cearenses. A culinária, a comida. Ah, eu não gosto dessa comida. Não é nosso costume comer uma comida, por exemplo, lá de Salvador, né? Então, assim, é tipo deles. Aí eu não posso dizer só a minha comida é boa, a de Salvador não presta. Não, porque é típico deles. Outras manifestações religiosas, justamente isso, a questão do católico, a questão de outras doutrinas, né? Aquilo que se crê, aquilo que só a minha igreja é boa, só a minha religião é boa. Não, é uma mistura, é justamente isso, essa cultura é essa manifestação de expressões de várias, né, de várias expressões juntas. Então, assim, é aqui que está o devido respeito. Fora outras tradições, na dança, né, nos costumes da fala, gente, inúmeras coisas. Bom, o Brasil, por conter um extenso território, apresenta diversas diferenças climáticas também econômicas, sociais e culturais entre as suas regiões. E isso também influencia muito na cultura. Por exemplo, na região do sul, onde faz muito frio, né, a diferença climática do Ceará é muito grande. Portanto, as pessoas lá se vestem de maneira diferente de nós, por conta do clima também, né? Bom, gente, entretanto, apesar dessa diversidade cultural, e a gente recebeu essa herança de vários povos, foi dos portugueses que recebemos a herança cultural fundamental, onde a história da imigração portuguesa no Brasil confunde-se com a nossa própria história. Por exemplo, foram os colonizadores os responsáveis pela formação inicial da população brasileira. Por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui, só existiam os índios. Então, esses portugueses eles foram povoando o Brasil com a própria comunidade deles. Então, a partir daí foi se originando várias famílias. É como se fosse o início dos tempos. Deus fez Adão e Eva e dali começou o mundo. Então, é mais ou menos isso, né? Os primeiros colonizadores que chegaram aqui foram os portugueses. Daí vem a nossa herança principal. E aí vai se misturando, justamente nesse processo de miscigenação com os índios e com os negros que eles trouxeram, né? Os europeus e os portugueses, eles trouxeram os africanos como escravos. Mas, gente, foram se casando uns com os outros, branco com negro, negro com próprio, por exemplo, africano com índio, índio, bom, uma mistura. Então, daí, né, ó, durante 3 séculos, os portugueses eram os únicos europeus que podiam entrar aqui no Brasil. Depois disso, foram chegando outras pessoas, espanhóis,
né? Foi chegando muitos outros povos, e aí foi que a mistura foi grande mesmo. A formação da cultura brasileira resultou da integração de elementos das culturas indígena, do português colonizador, que foram os portugueses que chegaram aqui para tomar as terras do Brasil, e do negro africano, como também de outros imigrantes, como eu falei, japoneses, espanhóis, italianos, né? Na cultura indígena, foram muitas as contribuições dos índios para a nossa formação cultural e social. Olha, do ponto de vista étnico, eles contribuíram para o surgimento de um indivíduo tipicamente brasileiro, chamado caboclo, que é uma mistura do índio com a pessoa branca, que ocorreu essa mistura e aí originou-se o caboclo. Na formação cultural, os índios contribuíram também no vocabulário, né? Que a gente possui inúmeros termos indígenas, como Pindorama, Anhanguera, Ibirapitanga. E no folclore permanecem as lendas, olha, do Curupira, do Saci Pererê, o Boitatá e a Iara, e entre outros, né? Várias manifestações do folclore brasileiro originou-se aí da questão da cultura indígena. Então, a gente carrega isso. Na culinária, a gente precisa, né, citar algumas coisas que a gente traz. A questão da mandioca, da farinha de mandioca, do milho, né, a questão da pesca e da caça, também a gente, né, traz muito isso. E de utensílios, né, de domésticos que foram deixados por eles, né, pelos índios, que hoje está tão em extinção, né, pessoal? E na cultura portuguesa, né, que foi o país que mais exerceu influência, como foi falado anteriormente, e eles chegaram aqui para tomar conta das terras, né, do Brasil. E aí eles vinham com a fala deles, né, de lá, de Portugal, a linguagem deles, e aqui se misturou-se com essa linguagem de quem já vivia aqui, aí foi, né, foi se tornando aí também, e se construindo outros povos originados dos povos portugueses. No folclore, né, no folclore brasileiro, que veio originado aí dessa questão dos portugueses, a gente vai destacar aí o fandango, as festas juninas, né, e a farra do boi, que é são manifestações tipicamente nordestinas, né, e que foram trazidos aí, e foram originados mesmo desses povos como a formação brasileira original. Na lenda, né, a cuca e o bicho-papão, e nas cantigas de roda, né, que é as cantiguinhas de roda do peixe vivo, do cravo e a rosa, bom, enfim, a gente vem trazendo essas heranças aí desde então. Na cultura africana, ele foi trazido para cá, como a gente sabe, como mão de obra escrava, né? Então, eles já trouxeram aí, ó, conforme as culturas que representavam os africanos, os ritos religiosos, o dialeto deles, os usos e costumes, as características físicas, né, bem negros, o tipo de roupa. Então, assim, eles foram aí responsáveis também, gente, pela nossa formação de cor morena, né? O africano, né? Que aí a gente traz bastante herança deles na dança, nas músicas, nos instrumentos, na alimentação, olha só. Na alimentação, o vatapá e o acarajé. Na dança, os quilombos e os maracatus, que era o tipo de dança que os africanos, né? E nas manifestações religiosas, o candomblé na Bahia, a macumba no Rio de Janeiro e o Xangô em alguns estados do Nordeste. Gente, a cultura africana, né, ela se deu mais no estado de Salvador. Eu acho que eu tinha até salvo aqui alguma coisa sobre isso. Ah, pronto. Salvador, no Nordeste do Brasil, foi a cidade que recebeu o maior número de negros e onde sobrevivem vários elementos culturais. É lá que está a raiz africana, em Salvador, né? Então, assim, é um dos estados, é o estado, aliás, onde mais recebeu essa influência da cultura africana. E aí a gente, nós, cearenses, nordestinos, carregamos essa herança também de todos esses povos.
Bom, pessoal, tendo em vista essa diversidade de povos, culturas e etnias, o resultado só poderia ser uma grande riqueza cultural. Por esse motivo, encontramos inúmeras manifestações diferentes, vários costumes, pratos típicos e crenças religiosas. Então, daí se originou aí a nossa cultura, né? Essa mistura de etnia, essa mistura de pessoas, essa mistura de riquezas culturais, de manifestações folclóricas, na dança, na culinária, nas vestimentas, tudo isso a gente forma um conjunto de cultura. E é isso que eu queria trazer para vocês, certo? Esse resumo. Acredito que esteja bem legal aí, bem de acordo com o TD de vocês, tá bom? Eu passei aqui um pouco por essas misturas de cultura africana e tal, para que vocês possam também se familiarizar um pouco mais sobre isso. Então, até a nossa próxima aula. Realizem o TD com muita clareza e atenção. Leiam direitinho as questões, tá bom? Releiam se caso for preciso. Dá uma olhada no livro, dá uma olhada na videoaula, que vai dar certo, tá bom? Então, um forte abraço. Até o nosso próximo encontro.